Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um ranqueando e hoje um ranqueando singles do Blackpink. Já temos um vídeo aqui no canal reagindo, não é reagindo? Reagindo ao single Jump do Blackpink que saiu esse ano, né, o retorno delas depois da carreira solo delas. E hoje nós vamos ranquear todos os singles delas, incluindo o Jump, que já saiu faz um tempinho e acho que dá para comentar um pouco. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? É a primeira vez que eu faço um vídeo inteiro sobre Blackpink, então dependendo do engajamento dele, eu posso trazer mais vídeos aqui sobre Blackpink se vocês quiserem, ranqueando não singles ou álbuns, como vocês preferirem. E comentem tudo aqui embaixo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Me siga no meu TikTok também para conteúdo extra. Estamos chegando no fim do ano. Esse dezembro aí vai ser especial, vai ter vídeos especiais, então aguardem, vou atualizando vocês sobre tudo. E vamos pro vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo. Ela só tem 13 singles, pouquíssimos, né, para uma carreira tão longa, mas elas têm pouquíssimos singles. E vamos começar pelo debut single delas, que foi duplo, né? Mas vamos pro oficial mesmo, que foi Bumbaya. E assim, não tem um ser humano na Terra que não tenha ouvido alguma vez na vida Bumbaya. Eu acho a música muito boa. Opa, saímos. Eu acho a música muito boa, muito divertida, muito contagiante. Eu acho que ela traz muito. Eu acho que um ótimo debut single, porque eu acho que ela traz muito a personalidade do Blackpink. Pra mim, isso é Blackpink. Letras, muita atitude, refrão chiclete pra grudar, clipes super bem produzidos. Vê que eu tô boa de fala. Então eu acho um ótimo debut single, um dos melhores que eu já vi, assim. Eu não sou muito de acompanhar o mundo do K-pop, então não posso opinar, mas acho que de debut singles no geral é um dos melhores que eu já vi em muitos anos. Como se eu adoro que eu falo assim, vi em muitos anos, como se eu fosse super velha, né? Mas eu digo assim, de ouvir debut singles e falar, nossa, esse single aqui representa a carreira desse artista. Esse Bumba eu acho que realmente representa. Eu não sei se eu boto em parada cardíaca como muito boa, porque eu dei uma saturadinha da música, de tanto ouvir, mas eu acho ela muito foda. Vou botar uma parada cardíaca por enquanto, porque eu tô tentando comparar com o que tá aqui e ver se é o mesmo nível ou se é pra baixo. A gente vai vendo ao longo do vídeo, tá? Agora vamos para o segundo single oficial delas, né? Que, como eu falei, foi um single duplo, né? Um lançamento duplo, que foi Whistle. Eu não sei assobiar, gente. Nem peço pra eu assobiar, que fica uma vergonha. Eu gosto da música, ela não tá no mesmo nível que Bumbaya pra mim. Eu gosto muito do começo, eu acho o começo dele muito icônico dessa música. Eu acho que também é uma música que foge um pouco da estrutura do K-pop, do pouco que eu conheço, tá? Fãs de K-pop podem me ajudar, mas eu acho que foge um pouco dessa coisa super antêmica, pop, puro, dançante. É uma música mais, assim, feel good. Eu acho ela traz uma vibe meio trap, até uma leve vibe meio trap. Como eu falei, eu acho os whistle, né? Eu acho os assobio no começo da música muito icônico. Eu acho até que podia ter um whistle mesmo, sabe? De tipo a la Mariah Carey, seria muito icônico. Mas eu acho que nenhuma das meninas tem capacidade pra atingir aquelas notas, eu acho. Mas eu gosto da música, mas não é no mesmo nível de Bumbaya. Tô na dúvida se eu boto no muito boa ou no ok, porque eu gosto muito do começo da música, eu acho muito bom o começo. Mas a partir do primeiro refrão até o fim da música, pra mim ela perde a força do começo da música, sabe? Eu não gosto do refrão da música, por exemplo. Eu gosto mais dos versos da música do que do refrão. Então tô bem na dúvida. Eu acho que vou botar no. Será? Eu acho que vou botar no ok. Ou no muito boa. Não, acho que eu vou botar no muito boa por enquanto. E eu vou vendo ao longo do vídeo, comparando com outros singles que talvez eu bote nessa categoria e ver se é no mesmo nível, tá? Esse vídeo vai ser bem difícil pra mim, tá? Porque eu gosto muito das meninas, como eu falei, mas é difícil às vezes porque, nossa, tá mais difícil até que com artistas que eu amo na minha vida. É muito confusa a minha cabeça. Mas vamos lá. Agora, outro single duplo que teve, né? Depois de Bumbaya Whistle, tivemos um gap enorme e daí lançaram mais uma dupla de singles. E o primeiro foi Play With Fire, que
ser bem sincera, eu vou botar no ok. Essa eu tenho certeza. Essa eu falo com certeza. Eu não gosto dessa música. Não gostar é uma palavra forte, né? Mas é que eu acho que essa música, perto de Bumbaya e Whistle, ela é uma música muito clichê K-pop, sabe? Ai, daí vou dizer isso, vai ter 1 milhão de fãs aqui embaixo dizendo, ai, não, é clichê, é inovadora, blá 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 blá. Pra mim, eu acho essa música um pop chiclete, bem, sabe, sem substância. Acho muito bobinho o refrão. hum, Beira o infantil pra mim. Quase é o mesmo problema que eu tenho com o refrão de Whistle. Eu acho que fica muito infantil, muito. As vozes delas, a melodia, sabe? Então, eu não sei. Eu não posso botar no ok porque não é uma música que eu gosto. Eu não gosto de ouvir essa música. Eu sei cantar ela porque ela tem uma melodia boa. Ah, não sei. Tô bem na dúvida. Eu não acho que é Delete. Delete é pesado, né? Pra um grupo que só tem 13 músicas, eu querer deletar uma é tristeza, né? Não sei. Mas eu realmente não tenho apego nenhum por essa música. Então é muito difícil pra mim. Ai, caramba. Caramba, caramba. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, é por causa do meu computador, que ele tá superaquecendo. Legal. Ahn, Ai, caramba. Eu vou ficar aqui 1 hora só pensando nisso. Tá, eu vou botar ela no Read Don't Care. Porque aquilo é aquela música que eu não me importo, que eu esqueço às vezes que ela é single né, na carreira delas. Ela não é uma música horrível que me incomoda. Só é esquecível. Realmente eu acho que ela representa bem essa categoria, bem esquecível pra mim, tá? Se você ama, parabéns pra você. Eu não gosto. Agora vamos para, né, a música que foi single junto com Play With Fire, que é Stay. Oh, eu vou bater várias vezes nessa porcaria. Stay, eu nem lembrava dessa música, se bem sincera. Esse single duplo aí que teve, Play With Fire e Stay, foram bem esquecíveis. Até eu tive que ouvir essas músicas pra gravar esse vídeo, porque eu não lembrava dessas músicas. Mas Stay eu acho fofinha, acho gostosinha, eu acho que é uma vibe bem diferente pras meninas. Em toda a carreira é a música mais diferente delas. Tem uma vibe mais acústica. Até ouvindo a música, eu até fiz uma anotação dizendo que essa música me lembrava baladinhas da Shakira nos anos 90, baladinhas em espanhol, sabe? Porque tem uma vibe meio acústica, é uma música toda acústica, só um toquezinho pop, né? Eu acho bem diferente, mas não é uma coisa que eu super sou apegada. Então, e eu não gosto muito do refrão da música, acho meio repetitivo. Eu vou botar no ok, porque eu gosto da música, gosto mais que Play With Fire, mas não é um grande apego meu. Então, deixo aqui no meio termo. Agora vamos para o outro single, né? Depois que teve esses singles duplos, tivemos mais um gap de 1 ano. E daí tivemos As If. Nossa, eu acho muito difícil falar o nome dessa música. As If It's Your Last. Acho que é assim que se pronuncia. Eu gosto bastante dessa música, eu gostava bastante, eu era muito viciada nessa música. Eu acho que foi uma das... Depois, né, de Bumbaya, foi o meu vício das meninas, né, junto com Bumbaya. Eu gostava muito, eu achava o clipe muito bonito, muito aesthetic, sabe? A coreografia, o refrão, eu adoro. Não vou cantar, né? Não vou cantar coreano aqui, né? Mas, como eu falei, eu vou passar várias vezes aqui em cima. É, mas eu gosto bastante da música. Eu acho que com o tempo ela deu uma azedada pra mim. Não é que eu não goste mais da música, mas assim, ela é bem infantil, vamos ser sinceros, ela é bem infantil. Tudo nessa música é muito infantil. A produção, a melodia, a voz das meninas. Acho que isso que mais me incomodava quando eles afinavam muito a voz das meninas, porque as meninas não têm uma voz tão aguda assim, elas têm uma voz bem característica, bem, sabe? Eu acho bem bonitas as vozes delas, e eu não gostava quando eles davam essa infantilizada nos vocais dela. E nessa música tem momentos bem assim, sabe? Eu fui ouvir essa música pra fazer o vídeo, que fazia muito tempo que eu não ouvia, e eu fui ouvir, eu fiquei, nossa, essa música é muito infantil, sabe? Quase. Eu não lembrava que ela era tão infantil. Mas eu boto no muito boa, porque eu tenho uma memória muito boa com essa música e eu ainda gosto. Eu acho que na minha cabeça a música soa melhor do que
original dela. Não sei se vocês têm isso, mas a versão que eu canto na minha cabeça é melhor que a versão que existe. Não sei se isso acontece com vocês, coisas da cabeça de Amanda. Mas eu boto aqui no muito boa. Talvez se fosse um outro tempo, ela é até mais que o Whistle. Ela é mais que o Whistle, né? Eu gosto muito do refrão dessa música. Mas boto aqui no muito boa. Acho que é isso. Acho que o Whistle vai ficar aqui mesmo. Acho que não vai baixar. Principalmente comparando com o Stay, eu acho que vai ficar aqui mesmo. Próximo, né? Lançaram esse single, daí teve mais um gap de um ano, e daí elas lançaram Durururu, né? Durururu. Eu amo essa música, amo. Pra mim também, essa sem dúvidas é um dos tops da carreira delas. Se não for a música delas, maior hit, a música que mais representa elas como artistas, na minha visão. Essa música inteira é maravilhosa. Segue. Eu acho que ela é uma ótima mistura de Bumbaya com isso. Ela traz essa vibe meio trap, sabe, na produção e tudo, mas traz as melodias e bem características do K-pop, né? Eu acho uma mistura muito boa com uma coisa mais moderna, não moderna, mas uma coisa mais estadunidense e uma coisa mais coreana. Ficou essa mistura e eu achei foda essa música, acho ela muito moderna, muito à frente. Até o Durururu que podia me incomodar, achar meio infantil, não me incomoda, eu gosto, acho que não envelheceu mal essa música. O clipe é maravilhoso, ver a Jennie soltando aquele rap é muito icônico. Eu amo essa música, pra mim ela não envelheceu um dia, eu acho ainda um highlight da carreira delas, um grande highlight. E, né, teve Durururu, daí teve, acho que um EP, que não, né, não fez muito barulho, e tivemos mais um gap de um ano, e daí saiu Kill This Love. Vou ficar cantando aqui, porque realmente minha fase com Blackpink foi muito forte. Kill This Love é maravilhosa, maravilhosa. Eu, vou ser bem sincera, eu fui ouvir todos esses singles antes de gravar o vídeo. E Kill This Love não bateu da mesma forma que batia antes em mim. Sabe, ela batia mais forte antes. Mas ainda eu acho ela muito foda. Eu acho que também é uma ótima música. É uma música que representa muito bem o grupo também. E eu boto aqui, né, porque pra mim ela tá no mesmo nível de Bumbaya e Durururu. Tá? O clipe também é incrível, a coreografia. É bem depois de Durururu, elas acharam a fórmula delas, né? Porque vai vir agora a próxima música e ela segue bem a fórmula de Durururu, de Kill This Love. Elas acharam a formulazinha delas. Agora vamos para How You Like That. How You Like That. Pararim, pararam, pararam. Também adoro. Eu acho até que mais que Kill This Love. Eu acho que ela tá envelhecendo melhor. Aquela parte final do... que tem um outro, né? Que eu adoro isso nas músicas delas, gente. Quando tem um outro, meio muito coreografado e tudo, eu amo isso. E essa música traz, eu acho muito icônico. Look up at the sky, it's a plan, it's a bird. Sabe? Eu acho muito icônico. O clipe também, foi muito marcante pra mim na época, porque foi 2020, né? Quando eu comecei a acompanhar a música com mais fervor e tudo, acompanhar os lançamentos e tudo. E daí eu fui acompanhar o lançamento dessa música. O clipe dessa música e a música em si saíram 6 da manhã. E eu tava lá, acordei 6 da manhã pra acompanhar o lançamento dessa música e, tipo, foi um arrebatamento pra mim. Realmente me marcou muito essa era. Eu, particularmente, né? Todo o álbum e tudo. E é uma música que pra mim até hoje funciona. O vídeo da coreografia, tudo elas de preto e o fundo rosa, eu acho é simples, mas eu acho muito icônico, não sei. Eu adoro Blackpink, eu adoro o estilo delas, tudo. Eu amo essas meninas, adoro. E agora vamos para o segundo single do The Album, que foi Ice Cream com Selena Gomez. Esse também eu acompanhei, assim, fiquei, meu Deus, vai ter Selena Gomez. Quem lembra, né, que na época teve uma puta polêmica, porque todo mundo achava que seria Ariana Grande, e no final foi... Meu irmão gritando no fundo. E no final foi
a Selena, né? E todas as pessoas ficaram, ai meu Deus, nada a ver, e soltaram hate na Selena. Foi um troço horroroso, fiquei super chateada na época, né? Porque eu adoro a Selena, e na época tinha saído Rare, já tinha tido um monte de Paranauê e tudo na época. Mas a música é muito boa. Eu acho até que ela, nessa linha aqui de muito boa, é a melhor de todas. Eu gosto muito dessa música. Eu acho, sim, que. Eu acho que principalmente a produção dela. Não, eu gosto da música. Eu acho que o único ponto dela que me incomoda um pouco é o Lá 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 no final, que daí infantiliza a música. Mas no geral eu gosto dessa música. Eu não acho ela infantil. Ela teria tudo pra ser infantil, pra ser boba. E eu gosto, eu acho que fica no nível, na medida, sabe? Parece uma música da Katy Perry na época do Teenage Dream. Acho que super. Inclusive, eu acho que super cairia um feat com a Katy Perry nessa música. Eu acho a cara da Katy Perry essa música. Então, realmente eu gosto, sabe? E eu não sei, comparando aqui com o Whistle e. Não sei. Não, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Eu não vou mexer nisso, acho que tá certo. Tá na dúvida até o fim. Mas eu realmente gosto muito de Ice Cream. O clipe acho muito foda. A participação da Selena, eu acho que realmente foi um feat, não foi só um momentinho dela cantando e tudo, e beijo e tchau, ou ela cantando de fundo no refrão, né? Como certas artistas gostam de fazer, não vou dar nomes. Foi um feat mesmo, né? Ela participou, eu gostei muito. Todas são lindas nesse clipe. Eu gosto do duplo sentido na letra. O rap da Lisa, maravilhoso. Eu amo muito essa música. Muito, muito, muito. O mundo quer me fazer odiar essa música, mas eu não consigo. Eu amo essa música, eu acho ela icônica. Eu vou botar no Parada Cardíaca, eu tô nem aí. Eu amo essa música. Amo, amo, amo. Com certeza eu acho que o The Album ele tem ótimas músicas. As pessoas dizem, ai, Ice Cream comparada com Pretty Savage ou Crazy Over You, ela devia ter sido single, não devia ter sido single no lugar de Pretty Savage, por exemplo. Eu vejo muita gente falar isso. Mas pra mim, Ice Cream é um ótimo single e com certeza Pretty Savage, Crazy Over You deviam ter sido single, mas singles a mais, não substituindo algum single desse álbum, sabe? Eu sei que a cultura do K-pop é uma coisa à parte, mas assim, se pensar, não tá muito diferente não dos Estados Unidos, né? Lançaram 3 singles, lançaram um álbum, beijo e tchau. Quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveitou. Depois teve um álbum ao vivo e tudo, mas, né, não teve mais nada. Teve a performance de Pretty Savage, que foi legal, mas queria mais, sabe? Queria um clipe pra Crazy Over You. Nossa, os clipes que eu imaginei pra Crazy Over You seriam fenomenais, sabe? Na vibe meio de Pink Venom. Venom. Falei certo, Pink Venom. Mas, assim, defendo Ice Cream. As pessoas hateiam essa música, mas eu defendo ela. Eu acho ela muito foda. E eu acho que o hate é muito mais por ter a Selena na música do que a música no geral, né? E agora vamos para o último single, né, do The Album, como eu falei, saiu junto com o álbum, que é Love Sick Girls, que é muito boa. Eu acho fofíssima. Traz uma vibe diferente para as meninas, uma coisa mais rock, sabe? Pega um pouco da vibe de Stay, só que eu tenho um refrão mais antêmico do que Stay, né? Tem um refrão pra cantar junto e tudo. O clipe é muito fofo. Eu acho essa música muito fofa mesmo. Eu acho que foi uma ótima escolha de single, eu acho. Sabe? Traz uma vibe meio amizade. Todas somos amigas, unidas, mulheres apaixonadas. Mas eu gosto muito dessa música. Tá me incomodando isso. Ai, vou baixar. Não, acho que eu vou baixar Stay. É uma música que realmente eu não dou bola. Eu vou botar o Whistle aqui que eu acho ok. E vou botar essa música que é As If Your Last aqui. Daí eu posso baixar. Daí eu vou baixar aqui o This Love. Né? Vou baixar. Vou baixar aqui o This Love. Eu acho que agora tá mais coerente. Porque eu gosto que o This Love, mas não no mesmo nível que as que estão aqui. Mas eu amo a música. Amo, amo, amo. Só que a última vez que eu fui ouvir ela, de verdade, ela não bateu do mesmo jeito que ela batia antes. Então acho que isso é um indicativo de que ela não tá envelhecendo tão bem. Queria subir Love Sick Girls.
Acho a música muito boa. Não, mas não vou subir mais. Não vou subir mais. Eu gosto da música, mas não nesse nível. Tá, acho que agora tá correto. E As If Less eu falei, né? A música, eu gosto da música, mas também a última vez que eu fui ouvir ela não bateu da mesma forma que antes. Então, acho que agora tá coerente. Agora não tá mais me incomodando. Porque antes tá me incomodando ver as músicas ali. Tá, agora vamos para o último álbum delas, que até o momento, que foi. Qual foi o nome do álbum? Fugiu. Shutdown? Não foi. Ah, fugiu qual foi o nome do último álbum delas. O primeiro single foi Pick Vina, tá? Que também eu acompanhei na época e tudo. Na primeira vez que eu ouvi essa música, ela não bateu de primeira, porque acho que ela fugia da vibe de How You Like That, Durururu, Kill This Love, tava trazendo algo diferente para as meninas, mas de primeira não bateu, e quanto mais eu vou ouvindo, mais eu gosto dessa música, mais eu acho ela muito boa, acho que realmente foi importante, né, para trazer uma vibe diferente para as meninas. Ai, que legal, ó. Eu botei a capa embaixo de How You Like That e parece que elas se complementam. Ai, gostei, achei fofo. Desvirtuei do assunto. Mas eu gosto, eu acho que Pique Vino tem crescido muito. Toda vez que eu escuto, eu acho ela muito boa. O refrão, mais aqui, sabe, mais. Tipo, normalmente era os versos mais calmos e o refrão super antêmico. E aqui elas fizeram o inverso, né? Elas fizeram um refrão mais baixo e versos mais fortes, né? Eu achei isso muito legal, eu achei que foi diferente, né? Mas não foi tão abraçado pelo público, né? Quando elas trazem algo diferente, o público não abraça. Difícil, né? E o segundo e último single, né? Teve poucos singles, que foi Shutdown, tá? Eu não tenho um grande amor por essa música, mas eu também acho ela bem diferente para as meninas. Eu gosto desse álbum no geral, eu não escuto ele tanto, mas tem coisas legais nesse álbum. Eu acho que os singles são melhores que o álbum. Não sei se vocês vão entender, né? Porque eu acho que os singles são bem diferentes para meninas, trazem algo diferente para elas, mas as músicas no geral no álbum são músicas bem na vibe do que as meninas lançam, né? Tem Type Girl, tem a baladinha, né, que ninguém esperava, Happiest Girl, que é bem bonita, toda em inglês. Mas faz tempo que eu não escuto esse álbum, inclusive eu gostaria de ouvir. Shutdown, eu realmente não sou super apaixonada por ela. Quando eu escuto, eu fico, nossa, é uma música boa, diferente, mas eu não tenho grandes amores. Acho o clipe também muito bonito. Acho que vou botar aqui no ok. Pra mim, ok, tá uma boa posição. Gosto da música, mas não tá no nível a mais. E agora vamos para o último single até o momento, né? Não sei se vai vir em álbum, o que vai vir disso. Que é Jump. Eu fiz o meu react de Jump. Vou deixar aqui em cima, né? Pra quem quiser assistir. Eu gostei da música. Não, eu não gostei da música. Não, de primeira ouvida, eu não gostei da música. Acho que foi isso que eu falei no meu react, né? Eu não gostei da música, ela não bateu de primeira. Eu falei que a única coisa pra mim que se salvava eram os versos, né? Os versos da Lisa, com mais personalidade, tudo. Mas de primeira não bateu em mim. Mas ultimamente eu tenho ouvido mais essa música e ela tem batido melhor em mim, sabe? Eu acho que é algo diferente, novamente, é algo diferente para as meninas, não seguindo a fórmula Blackpink in Your Area. E eu gostei, eu achei diferente, achei ousado. Ela tem crescido pra mim, mas não tá no nível ainda de botar junto com outros lead singles delas. Por isso eu boto aqui no ok. Ela tem melhorado pra mim. Talvez se fosse na primeira vez que eu ouvi ela, eu com certeza teria botado no delete, porque não bateu. Não bateu, achei muito estranha pra mim. Não, sabe, eu achei o break estranho pra mim, né? Não tinha gostado da melodia. Aquele outro, o outro ainda me incomoda nessa música, porque é um outro que chega aquela parte que elas falam Blackpink in your area, daí abaixa tudo e tu pensa, nossa, vim batidão, elas vão se rasgar na coreografia. E não, acaba a música do nada. Isso me incomoda ainda. O clipe também, mesmo eu achando. Eu acho ele um clipe bom, eu acho que tem alguns efeitos especiais nele que me incomodam um pouco. Eu entendi que elas queriam trazer algo novo, mas eu achei simples demais pro nível das gurias. Acho que elas podiam ter, sabe? Não sei. Eu acho que a parte das pessoas batendo a cabeça no break de jump, eu acho legal. Acho meio até um pouco icônico, sabe? Eu acho que funciona. Mas o resto do clipe eu acho muito só elas andando de um lado pro outro e fazendo carão. Eu acho meio sem graça.
E podia ter coreografia, né? Não teve coreografia na música. É, então é isso. Pra mim, ela fica assim, é um lugar perfeito pra ela. Meio termo. A música tá crescendo pra mim, mas eu ainda tenho pontos negativos sobre a música. E acho que é isso, gente. Né? No meio do vídeo eu dei uma arrumada, né? Porque tá me incomodando aquela ordem. Mas acho que eu tô satisfeita, tá? Parada cardíaca, Bombaiá, Dururu, How You Like That e Ice Cream. Muito boa, que é uma categoria ainda muito boa. Músicas que eu gosto, mas não são, ah, meu Deus, da carreira. Kill This Love, Love Sick Girls e Pick Vina. Músicas ok, gosto, mas não sou uma grande, né, uma grande amante dessas músicas. Whistle, As If Last, Shutdown e Jump. E músicas que eu não me importo muito, são esquecíveis pra mim, até esqueci que essas músicas existiam mesmo, que é Play With Fire e Stay. Eu não deletei nada, né? Acho que as meninas, no geral, escolhem bem os singles delas. Não tem nada que eu ache, meu Deus, uma bomba atômica. Mas eu nem devia falar isso, né? Mas tudo bem. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se não gostaram, também deixe o dislike, que engaja também do mesmo jeito. Comenta aí embaixo se vocês querem mais vídeos do Blackpink aqui no canal ou de algum grupo de K-pop. Eu não vou poder falar muito, né? Porque eu, de acompanhar mesmo, acompanho só o Blackpink. Eu gosto de 21, gosto de BTS, mas não sou uma grande conhecedora. Então, se vocês quiserem mais vídeos de Blackpink, eu posso trazer aqui pro canal. O que tem mais? Compartilhem esse vídeo, né? Pra chegar em mais gente. Se você é novo aqui, se inscreve. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E ocasionalmente vídeos extras no canal. Como eu falei, estamos chegando no fim de ano, vai ter vídeos especiais em dezembro pra, né, fazer esse final de ano mais legal entre nós, né? Não vou ainda dizer o que vai ter nesse fim de ano, mas aguardem que logo, logo trarei mais atualizações. É isso, gente. Beijão, tchau e até o próximo vídeo.